olha só, gente, atenção aí, pais e mães, né, que estão aí acompanhando a gente aí, que a gente vai falar de um assunto muito importante, né, que é a linguagem das crianças aí, que é a fala, os cuidados que os pais devem ter, né? Mas quem vai falar com a gente é a fonoaudióloga que está aqui com a gente, a Débora, né? Ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente através do 45-9925-4747. Vai lá, manda sua pergunta pra gente. Boa tarde, Débora. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais, aqui ao vivo, para falar pra gente de uma coisa que é tão importante que às vezes os pais acabam deixando um pouco de lado também, né? Você veja, a comunicação, vocês que trabalham com comunicação, sabem a importância, né? A comunicação promove relacionamentos, deixa a pessoa mais ativa no seu meio social, no trabalho, ela atinge melhores resultados em todas as áreas. Então, o desenvolvimento da linguagem que vai acontecer do 0 aos 5 anos, essa parte de fala, ele é muito importante de ser revisado aí na infância. E como vocês, né, quando fizeram o convite, já estavam cientes, a gente está tendo um aumento da incidência das alterações de linguagem e fala. E aí, como que nós vamos tirar as dúvidas dos pais em relação a isso? Então, eu queria que você começasse até já explicando para a gente ali, Débora, qual que é a diferença entre linguagem e fala? Então, eu vou dar um exemplo de linguagem. Já me comuniquei com você. Sinais. Dei um oi, um tchau, né? Disse sim ou disse não, mas não estou falando. Então, a linguagem, ela é maior que a fala. Ela abarca tanto a capacidade de receber uma informação, e isso os pais devem estar atentos. Então, se a criança entende uma informação, mesmo sem os pais contribuírem com gestos, por exemplo, pega a bola vermelha e a criança consegue entender essa informação. A linguagem está relacionada também a contato visual, uma criança que olha nos olhos, que mostra que está interagindo, que está entendendo todo o contexto. Então, linguagem é algo maior. Desde o nascimento a gente já vê a linguagem do bebê, né? Gestos, sorrisos, expressões faciais. E aí a fala é uma parte da linguagem expressiva que envolve essa parte articulatória mesmo, essa capacidade de usar o sistema respiratório, o sistema articulatório e o sistema vocal para emitir sons. E assim, Débora, existem sinais de prontidão em que sabemos que a criança está pronta para ela já começar a falar também, que é uma coisa que preocupa bastante os pais. Mas que idade? Ele não está falando, ela não está falando. Tem alguns sinais que já avisa isso também? Sim, tem sinais de prontidão. Então, assim, ó, a criança não fala ainda, mas ela dá muitos sinais que ela vai falar. Por isso que o atraso de linguagem nós conseguimos identificar muito cedo, mesmo antes de um aninho. Então, assim, antes de um ano, a gente tem uma criança que olha nos olhos, que é expressiva, que obedece um não, quando falam não pode, ela para, que entende todo o contexto que está vivenciando. Uma criança que faz muitos gestos, que aponta para o livrinho, uma criança que faz muitos balbucios, repete sílabas, dadadá, bababá, mamamá. Então, é uma criança que está mostrando para mim, mesmo antes de um ano, que é por volta de um ano que acontecem as primeiras palavras. Ela já está me mostrando que ela vai falar, que ela está pronta para falar. Então, uma criança que divide a atenção, compartilha o olhar, olha para aquilo que você está mostrando para ela, uma criança que balbucia bastante e que faz bastante gestos. E assim, Débora, por que é importante identificar esse atraso até na fala, que às vezes os pais são ficar atento a esses sinais que você falou, mas eles estão percebendo que está tendo um atraso ali, que não está acontecendo. Qual que é a importância de ficar atento ali? Eu bato muito nessa tecla, eu sempre falo essa frase, que a alteração de linguagem, o atraso de linguagem ou atraso de fala, eles são como uma febre. Então, quando o filho está com uma febre, você sabe que tem algo errado, é um sinal, mas você não sabe se é garganta, se é ouvido, se é infecção urinária, se é alguma coisa gástrica, mas você sabe que tem alguma coisa errada, então você vai procurar identificar a causa. O atraso de linguagem, o atraso de fala, eles também são uma febre, é uma febrinha que está mostrando que algo não vai bem no sistema dessa criança. Pode ser o sistema auditivo, então essa criança pode estar com uma perda auditiva. Pode ser
que essa criança já esteja apresentando sinais de um transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo. Então, a linguagem, ela é um fator importante de alerta para várias alterações. E o segundo motivo que é super importante dar atenção para isso é porque a gente tem a grande janela de desenvolvimento de 0 a 6 anos, que é essa primeira infância. E quando o bebê nasce, o cérebro vai fazendo sinapses e conexões, assim, vai inundando, assim, vamos dar em abundância aqui para aprender muitas coisas. Só que por volta de 3 anos, isso gera uma sobrecarga. Então, a inteligência do nosso organismo, ela vai selecionar áreas para fazer uma limpa, o que a gente chama de poda neuronal. Muito parecido assim, se a gente fosse fazer uma analogia, quando você tem uma planta crescendo, por que você poda galhos? Para que as estruturas principais sejam mais fortes. Então, se na área da linguagem aquela criança não está se desenvolvendo, o cérebro ele vai entender que aquela não é uma área importante. Então, o pouco que a criança tem de desenvolvimento, ela vai perder ou estagnar. Então, por isso que a gente acha importante, a gente tem certeza que é importante, porque aí até os 3 anos a gente consegue mostrar para a neuroplasticidade que é uma área que tem que ser super valorizada. E assim, a qualidade de brincadeiras, interação com os pais, isso influencia muito no atraso, nas respostas do tratamento? Influencia bastante. Tanto para você identificar se existe um atraso ou não, porque você precisa interagir com a criança, os pais precisam brincar, precisam se afastar um pouco das mídias de entretenimento. Assim, as pessoas criticam muito o advento da tecnologia. Tecnologia não é problema, tecnologia é solução, né? A gente tem mais qualidade de vida, mais saúde, mecanismos assim, de tratamentos através da tecnologia. O que é o prejuízo? Sabe aquelas rodas de conversa que a gente tinha quando era criança e todo mundo conversava e tinha aquela interação? Então, hoje, os pais no seu celular, no seu computador, as crianças no seu tablet, no teu celular, acaba prejudicando a interação social. E isso prejudica tanto a estimulação quanto a questão da própria observação dos pais, né? E aí fica na dúvida, será que o meu filho está com esse atraso por falta de estímulo correto ou ele realmente tem um transtorno biológico? E aí a gente vai precisar fazer essa busca aí. E quando assim os pais eles estão em dúvida, Débora, o que eles devem fazer então? Porque às vezes, como você viu, vai tendo alguns sinais, né? Mas eles estão na dúvida ali, o que fazer nesse primeiro momento? Então, assim, os pais estão de parabéns, porque durante a pandemia houve, assim, uma super consciência das famílias em relação ao desenvolvimento dos seus filhos. Antes, parecia, assim, que as crianças estavam sob responsabilidade da escola. Com esse tempo de isolamento, em que os filhos ficaram dentro de casa, o que nós vimos acontecer? Os pais assumiram, não, eu estou vendo, eu quero fazer, eu estou vendo que tem alguma coisa, eu preciso estimular. E aí os pais viram que estimulando não recebiam respostas, começaram a buscar. Então eu sempre digo esta frase, se um pai ou a mãe sente que tem algo errado, procure, porque o coração de mãe não se engana. Então, o que os pais devem fazer? Primeiro, eles devem entender que uma criança, para ela falar bem, é uma criança que precisa ouvir muito bem, respirar muito bem e ter muita qualidade de sono. Então, olha para isso antes de ficar procurando outras coisas mais graves, como o autismo, né? Mas procura a parte básica. Então, levar a criança num profissional especializado, para verificar essa parte auditiva, toda essa parte respiratória. E o fonoaudiólogo pode ajudar nesse sentido de receber essa família, tirar as dúvidas e encaminhar, olha, vamos fazer uma verificação da parte auditiva, da parte respiratória, até a parte visual. Crianças que não enxergam bem também têm dificuldade para falar porque elas não veem o objeto, né? E aí não conseguem fazer a nomeação. E assim, que tipo de problema pode então causar esse atraso na linguagem, na fala? Então a gente tem multifatores. Então assim, nunca é uma coisa. A gente sempre tem situações combinadas. Então, aqui na nossa região, principalmente, a gente tem muitos quadros alérgicos e de infecções de vias aéreas superiores. Isso aí prejudica bastante o desenvolvimento da linguagem e da fala.
Por quê? Porque a gente tem mudança de temperatura muito rápida aqui. E altos e baixos. E nós temos um ventinho, né? Esse vento, ele provoca mais alergias, como ele traz mais poeira, ele traz mais... Os pólens também, principalmente na da primavera, lavoura, né? Até os produtos que são aplicados na lavoura vêm aqui para a cidade, né? E todo mundo acaba sendo submetido a isso. Então, as alterações respiratórias, elas são uma das causas e também das situações que agravam. Por exemplo, se é uma criança que já é diagnosticada com autismo e ela não trata essa parte respiratória, dificilmente ela consegue evoluir bem nessa área da linguagem e da fala. Então, na nossa região aqui, essa parte respiratória é muito importante de ser vista, porque cada vez que tranca o nariz, tranca o ouvido também. E aí a gente tem o prejuízo auditivo, além de não ter qualidade de sono. Daí o sono é que é o reparador, que vai trazer para a criança aí a consolidação do que ela aprendeu durante o dia. Outras causas de atraso de linguagem, o próprio autismo, um dos sinais de autismo é o atraso de linguagem, apraxias, que são transtornos motores, então crianças que entendem tudo, mas não conseguem movimentar e fazer um movimento de boca para falar. E também déficit de atenção e hiperatividade pode ter como sinal atraso de fala. Até a dislexia pode aparecer, o primeiro sinal é um atraso de fala. Débora, e quando o pai leva essa criança na fono com essa queixa, o que os pais devem esperar desse profissional? Então, a primeira coisa que uma fono vai fazer é fazer uma entrevista muito bem feita com os pais, justamente para identificar todos esses fatores de risco. Então, nós vamos investigar muito bem qualidade de sono, qualidade de alimentação, a parte respiratória. Vamos verificar assim, qual que é o histórico dessa criança, se já existem casos na família, por exemplo, de gagueira, de pessoas que têm dificuldade de fala, porque isso já vai ser uma condição, um fator de risco maior. E aí, depois dessa entrevista, nós montamos uma avaliação para a criança, para interagir com a criança. Avaliamos a criança, aplicamos protocolos, né? Não é só coisa da nossa cabeça, não é só um olhar, não é só um contato com a criança, a gente tem que ter fundamento científico do que nós vamos investigar. E em seguida, os fonoaudiólogos devem apresentar para os pais um parecer formal e um relatório justificando por que sim, tem um atraso de linguagem, da onde vem, para onde vai, ou não, vamos fazer só uma estimulação aqui. E o fonoaudiólogo também pode dar, então, os encaminhamentos. Olha, vamos consultar o otorrino, vamos consultar um fisioterapeuta, né, para fazer essa promoção dessas habilidades prévias da linguagem. Mas o importante disso tudo, né, Débora, é os pais ficarem atentos e provocar essa interação também com os filhos, tipo como você falou no começo da matéria, falar o que é bola, a cor da bola, perguntar também, que já vai estimulando tudo isso também, aqueles brinquedos coloridos, triângulo, redondo e tal, para ajudar também, para provocar essa fala, né? Isso, brincadeiras assim que tenha troca, sabe? Então, uma brincadeira que a criança acaba podendo realizar toda a proposta sozinha, ela não tem necessidade de interagir. Mas até uma bola, assim, você tem que trocar a bola, joga a bola para lá, joga a bola para cá. Aí a gente já vai inventando outra brincadeira ali. As brincadeiras de faz de conta, de fazer comidinha, de brincar de casinha, de fingir que está levando o filho para a escola, todas essas brincadeiras estimulam. E as telas acabam prejudicando, né? Então, menos telas, mais brincadeira. É isso aí, Débora. Obrigado, gratidão. Venha mais vezes aqui, se vocês de casa também querem saber mais aí sobre esses cuidados, a importância da fala, os cuidados, pode interagir com a gente, dar sugestões de pautas também, que a gente traz a Débora novamente aqui no nosso Ver Mais. Gratidão. Eu que agradeço, é um grande serviço que vocês fazem, porque atua na parte de psicoeducação, que é ensinar as pessoas e alertar o quanto antes para que não deixem que esses problemas cresçam e aumentem, né? Gratidão.